E o Corinthians tentou a contratação do ex-atacante do São Paulo, Lucas Ferreira. Você vai lembrar dele, jogador formado na base do Tricolor e vendido na temporada passada para o Shakhtar Donetsk. Na Ucrânia a coisa não tem funcionado bem para o ponta-direita de 19 anos de idade. O Ferreirão, como também era chamado carinhosamente por torcedores do São Paulo, nem entrou em campo em 2 dos últimos 5 jogos do Shakhtar. Importante registrar que essa tentativa de contratação do Corinthians em relação ao Lucas Ferreira se deu em janeiro, na primeira janela de transferências. Na oportunidade, o Shakhtar dificultou as negociações, imaginando que o Ferreira fosse ganhar mais moral e se tornar protagonista do time, o que ainda não aconteceu. Perguntei para um dirigente do Corinthians se existe a possibilidade de uma retomada nas tratativas para julho. Essa pessoa disse que ainda é muito cedo para pensar em contratações, ainda há bastante coisa a acontecer até 20 de julho, quando a janela reabre. Você gostaria do Lucas Ferreira, do São Paulo, jogando no Corinthians? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Bora falar sobre um artilheiro ignorado pelo futebol brasileiro. Você já deve ter ouvido falar sobre Alex Arce, paraguaio hoje com 30 anos de idade e que faz sucesso no futebol da América do Sul desde 2024. Naquela temporada, pela LDU, foram 35 gols e 3 assistências em 44 jogos. O empresário dele, que é um paraguaio que fala português, ofereceu Alex Arce para todos os clubes brasileiros. Mas ninguém teve coragem de investir cerca de 2,5 milhões de euros. Esse negócio acabou sendo fechado com o Independiente Rivadavia, time pequeno do futebol argentino, para sorte deles e azar dos clubes brasileiros. Nessa temporada, o Alex Arce soma 11 gols em 16 partidas com a camisa do time argentino. Ele é, inclusive, o artilheiro da Libertadores, são 8 gols marcados em apenas 5 jogos. Mostrando que, mais uma vez, a desconfiança pelo fato de o atleta ter surgido mais veterano, mais velho e sem muito lastro não se justificou. Vale a lembrança do Germancano, que também chegou muito tarde ao futebol brasileiro para vestir a camisa do Vasco, do futebol colombiano. Existia muita dúvida sobre ele e o resto da história do Cano no futebol brasileiro é extremamente bonita. Vamos ver se agora, com mais uma temporada de destaque do Alex Arce, ele pode pintar no futebol mais rico da América do Sul. E o atacante Yuri Alberto não é o único caso que preocupa o Corinthians quando o assunto é venda futura baseada em percentual. Você sabe, o Corinthians tem só 50% dos direitos econômicos do centroavante. Com um detalhe importante, assim que confirmar a venda do atleta, para qual clube que for, o Corinthians ainda vai precisar repassar 10% dos seus direitos econômicos ao André Curi. Vão sobrar para o Timão só 40% dos direitos econômicos. Fiz uma pesquisa com outros jogadores do elenco. Memphis Depay, por exemplo, deve sair de graça no fim do contrato no meio do ano, mas se fosse negociado antes, o Corinthians ficaria com só 50% dos direitos econômicos. Situações parecidas à do goleiro Hugo Souza e do lateral direito Mateuzinho. O Hugo, que teve a oferta do Milan, e o Mateuzinho, que interessa ao Zenit, tem só 60% dos direitos econômicos presos ao Corinthians. Isso significa que uma venda garantiria pouco mais da metade do valor ao Corinthians, o restante não entraria nos cofres alvinegros. André tem 70% dos direitos econômicos vinculados ao Corinthians. O melhor caso é do Bidon, a participação do Corinthians numa futura venda é de 90%. O caso mais grave é de Matheus Bidu, que chegou contratado do Guarani e tem só 20% do valor de uma venda futura vinculado ao Timão. Que história é essa de que Yuri Alberto pode trocar de empresário? A especulação começou a ganhar mais força depois de que o Yuri afirmou que seu pai é quem está representando o atleta. Procurei na tarde dessa sexta-feira o André Curi, para entender se houve alguma rescisão de contrato, algum ruído. Dava para imaginar que esse barulho poderia ter acontecido depois de uma entrevista recente do próprio Yuri Alberto. Você vai lembrar que ao vencer o Barra por 1-0, com o gol do Yuri Alberto, o atacante veio a público para comunicar sua vontade de ir embora na metade do ano. A entrevista repercutiu muito mal, o torcedor corintiano ficou bastante chateado. E agora ficou mais cômodo repassar essa responsabilidade pela entrevista ao André Curi, que é quem trabalha há meses na tentativa de levar o centroavante para o futebol europeu. Conversei com o André Curi, como eu disse, o André disse que ninguém, nem Corinthians, nem o Yuri Alberto, nem seu pai o procuraram, mas que o pai do Yuri Alberto sempre foi um dos representantes da carreira do atleta. André Curi e o pai do Yuri trabalham em parceria, em sociedade, em relação ao filho do jogador, ao filho
em relação ao jogador. Só para completar, contar também que a negociação do Yuri Alberto para o futebol europeu segue bastante complexa, como o Timão tem só 50% dos direitos econômicos, com a promessa de repassar ainda 10% ao André Cury, restariam ao Corinthians numa venda do Yuri só 40%. E diante desse cenário, para que valha a pena, o Corinthians quer pelo menos 20 milhões de euros pela sua parte. Difícil imaginar que algum clube europeu apareça com 40 milhões de euros pelo centroavante alvinegro. E o Corinthians sofreu mais um transfer ban e está impedido de inscrever atletas pelas 3 próximas janelas ou até quitar essa nova dívida. O Corinthians foi condenado por conta do não pagamento na compra de José Martínez, volante que havia sido adquirido do Philadelphia Union em 2024. A operação na época de $1.800.000, ou mais ou menos 10 milhões de reais. Acontece que o Corinthians pagou apenas a primeira parcela e nada mais. O Augusto Melo foi quem tocou essa negociação e não cumpriu com seus acordos. Timão havia sido condenado em setembro do ano passado pela FIFA ao pagamento de $1.400.000 ou $1.400.000 ou 7.300.000 reais. Não houve o pagamento e a Corte Arbitral do Esporte decidiu por punir o Corinthians. Importante registrar que o Timão ainda deve ter, nos próximos dias, outro transfer ban contra si, tudo por causa de uma dívida de 6 milhões de reais com o Midland pela contratação do volante Charles. Importante registrar que o prazo de 10 dias que o Corinthians tinha para quitar à vista 42 milhões de reais com Tadieres pelo Rodrigo Garro está acabando e até agora ainda não houve o pagamento, embora o Corinthians já tenha se apressado para conseguir esse dinheiro emprestado com uma empresa. Como é que você vê toda a condição financeira corintiana? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E o ex-presidente Augusto Melo, cada dia que passa, se torna ainda pior para o Timão. Você quer um exemplo? O dirigente que precisou renunciar para não sofrer o impeachment contratou 11 jogadores enquanto dirigente alvinegro. Desses 11, ele só pagou 2. Todos os outros se transformaram em enormes problemas na justiça. E os 2 únicos pagamentos, Hugo Souza e Mateuzinho, jogadores contratados do Flamengo, essas negociações só foram pagas porque o Flamengo exigiu garantias bancárias e forçou o Corinthians a fazer tais quitações. Os 9 atletas que viraram problemas: Ranieri, dívida na CNRD; Félix Torres, Corinthians precisou agora, com o novo presidente, pagar 40 milhões de reais ao Santos Laguna. Rodrigo Garro, o Corinthians tem 10 dias para quitar 42 milhões de reais à vista junto ao Tadieres. Pedro Raul, negócio que havia sido fechado em 5 milhões de dólares, custou mais 3 milhões de dólares e vai chegar a incríveis 8 milhões de dólares por um centroavante de qualidade para lá de discutível. Alex Santana, o Atlético Paranaense ainda cobra na justiça 12 milhões de reais. Kaká, a compra foi feita junto ao Tokushima Vortex, não foi paga e a dívida hoje gira na casa dos 25 milhões de reais. Para completar, Charles, a dívida com o Midland é de 6 milhões de reais e a qualquer momento a Corte Arbitral do Esporte vai enviar um transfer ban para o Corinthians. Situação parecida de José Martínez. Corinthians acaba de ser proibido de registrar atletas pelas 3 próximas janelas por conta dessa dívida de 7.300.000 reais. Faltou falar apenas do Thales Magno, atacante que foi emprestado 2 vezes. O Corinthians não pagou nenhum dos empréstimos e hoje deve ao New York City 7.370.000 reais. Malcom pode voltar para o Corinthians na metade do ano. Especulação que surgiu nas últimas horas. Já quero descartar de cara qualquer possibilidade de acordo, mas tem informação importante. O atacante de 29 anos de idade, que pertence ao Al Hilal, interessa a um time grande no Catar. E a negociação pode assegurar dinheiro ao Corinthians no mês de julho. Só para lembrar de alguns movimentos recentes de jogadores brasileiros que atuavam nessa região e foram contratados pelo Al Sadd do Catar. Roberto Firmino, que era do Al Ahly, e Claudinho, que pertencia ao Zenit. Hoje o Malcom está avaliado em mais ou menos 25 milhões de euros, embora tenha sido comprado do Zenit por 60 milhões de euros. O Corinthians tem direito a 2,5% pelo mecanismo de solidariedade. Qualquer negociação envolvendo o Malcom daqui até o fim da carreira e o Corinthians fica com 2,5%. Naquela negociação da ida do Malcom ao Al Hilal, Corinthians, por exemplo, faturou 7.870.000 reais. Temporada do Malcom na Arábia Saudita de 39 jogos, 9 gols e 11 assistências. Terceira temporada dele na Arábia Saudita.
Ah, só para completar, registrar também que o Zenit prometeu aumentar sua proposta pelo Mateuzinho. A primeira oferta ao Corinthians foi de 7 milhões de euros, já recusada. O Zenit deve subir essa oferta para 10 milhões de euros. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.